É hoje, hein? O fim da votação, né? Porque, como o nosso ouvinte já está cansado de saber, a votação começou nos Estados Unidos já há algum tempo, com milhões de votos sendo registrados pelo correio. E olha, não faltam ingredientes para deixar essa eleição muito interessante. Primeiro, o coronavírus, a retração da economia americana. Segundo, a própria personalidade diferente, marcante do presidente Donald Trump e do posicionamento político dele, mais radical do que costuma ser o posicionamento de presidentes nos Estados Unidos. Em terceiro lugar, o avanço da China. Os Estados Unidos sendo cada vez mais ameaçados como potência hegemônica da economia mundial, a China crescendo e nesse contexto de coronavírus, mais ainda, porque é o único grande país que vai conseguir terminar o ano com um PIB em crescimento. Recuo dos Estados Unidos, recuo dos países europeus. Também foi um ano de muita violência nos Estados Unidos, de protestos contra a violência policial contra cidadãos negros. Nós acompanhamos também aqui na Rádio Bandeirantes as várias vezes em que a tensão foi deflagrada nos Estados Unidos por causa dessa razão. E é nesse caldeirão que começa hoje a eleição nos Estados Unidos. Pedro Campos tem entrevistado chegando aqui, né? Tem entrevistado aqui já com a gente, viu, Thaís? É o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Podi. Professor, obrigado por nos atender nesta manhã para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Afinal de contas, é a eleição para o cargo político mais importante do mundo e há, claro, né, um momento histórico sendo vivido, porque o número recorde de votos já registrados pelo correio e também nas urnas em todos os Estados Unidos já chama a atenção esse número, por ser um número bem acima daquele registrado em todas as outras eleições. Expectativa que se tem é para a chegada dos 150 milhões de votos numa eleição que é facultativa. Por si só, esse já é um marco histórico dessa eleição de 2020. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Certamente isso é um elemento que chama a atenção, né? Nós temos aí um recorde de votos antecipados nos Estados Unidos, um recorde de votos pelo correio, né? E isso muda um pouco a dinâmica e a logística dessas eleições. Essa, na verdade, é uma eleição, a Thaís marcou muito bem todos os aspectos, é uma eleição que tem muitas incertezas. É muito difícil a gente aplicar modelos que a gente conhece para eleições passadas para poder analisar essa eleição que ocorre sob circunstâncias muito específicas, né? A pandemia alterou muito algumas das expectativas que a gente tem em relação a essa eleição. O comportamento do Trump é um comportamento que também gera bastante incerteza no processo de votação. Temos um presidente da República, o primeiro entre os 45 presidentes da história dos Estados Unidos, que coloca dúvida sobre o processo eleitoral americano, que coloca dúvida sobre a própria democracia americana, que não diz com todas as letras que pretende transferir o cargo pacificamente para o seu sucessor, quando esse ritual de transferência é um ritual central na democracia americana. É o momento que o candidato derrotado concede a derrota, ele está legitimando o candidato vitorioso e, portanto, legitimando a própria democracia americana. Este é um ritual que todos os presidentes e candidatos derrotados à presidência nos Estados Unidos fizeram, e fizeram de forma muito elegante, desejando sorte ao seu sucessor, dizendo que o seu sucessor fez uma campanha muito boa, parabéns, etc., admitindo os erros da sua própria campanha. Sabemos que o Trump não vai agir dessa forma. Então isso gera muita incerteza. Um presidente que incentiva, por exemplo, atos como aquele que nós vimos no Texas, onde apoiadores de Trump perseguiram um carro que foi lá fazer campanha, um ônibus da campanha do Joe Biden e da Kamala Harris. Então, uma situação realmente bastante delicada, né? A primeira eleição da minha vida, eu acompanho há muito tempo eleições americanas, em que um dos cenários possível é uma crise institucional profunda com violência nas ruas, né? Na verdade, a gente costuma tratar dessas coisas quando estamos falando de eleição em El Salvador, no Congo, em lugares onde a democracia não é plenamente consolidada, como é o caso dos Estados Unidos, um país com mais de 2 séculos de experiência democrática. Então a gente tem muitas incertezas nesse ciclo eleitoral e é muito difícil a gente, neste cenário, cravar qualquer resultado. Professor, do Trump dá para se esperar de tudo, inclusive isso, que ele vem preparando um terreno para não aceitar uma eventual derrota, ele vem preparando o terreno desde que ele vem soltando frases que deixam a entender que ele não aceitaria essa eventual derrota, até a probabilidade dele dizer que
ele faz essa transferência civilizadamente e bota a culpa das pessoas, da imprensa, na avaliação disso tudo que ele vem trazendo, como imaginar, por exemplo, eu vou reorganizar minha frase, porque tudo que o Trump faz acabou me deixando mais confusa ainda. Ele pode tanto não aceitar legitimamente essa derrota, como pode dizer que tudo isso foi mais uma invenção da imprensa para dizer que ele não aceitaria. Ele faz esse tipo de coisa, esses balões de ensaio. Tomando isso por consideração, qual seria o impacto da eleição do Joe Biden ou do Donald Trump na eleição brasileira, para o Brasil? Qual seria o impacto de um ou de outro candidato vitorioso aqui para o Brasil? Essa é uma ótima pergunta, né, Mariana? Escrevi recentemente, inclusive, que essa é uma das eleições americanas mais importantes para o Brasil, mas não importante do ponto de vista material. Ou seja, eu não acho que ganhe Biden ou ganhe Trump vai mudar muito em termos de relações econômicas com o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Não é porque o Biden vai ganhar a eleição que o Brasil vai exportar ou importar menos dos Estados Unidos. Há outros interesses muito mais profundos do que apenas a relação entre os presidentes, né? Nós temos empresas, câmaras de comércio, uma série de institutos, é uma ligação bastante antiga, a ligação do Brasil com os Estados Unidos. O que deve mudar, porém, que torna essa eleição particularmente importante, é o ambiente ideológico no qual o Bolsonaro se insere. Eu acho que uma vitória do Trump tende a reforçar esse ambiente, tende a encorajar um tipo de ação política, ou seja, mais do que as políticas específicas do Trump, é o estilo político do Trump que acaba sendo recompensado caso ele ganhe essas eleições, e isso reforça, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, o mesmo tipo de ação por parte de líderes que gostam de copiar o Donald Trump. No caso do Brasil, especificamente, isso é importante, porque a administração Bolsonaro fez uma escolha de política externa em que se aliou muito fortemente, não aos Estados Unidos especificamente, mas ao Donald Trump. Foi uma aliança muito forte com o Trump, na expectativa de que, através de alguns tapinhas nas costas, o Brasil conseguisse resultados concretos na sua relação com os Estados Unidos, né? E o que a gente viu é que, para você conseguir uma relação mais profunda com os Estados Unidos, não basta uma relação com o presidente, você precisa, por exemplo, construir uma relação com o Congresso americano, né? A Constituição americana diz que cabe ao Congresso, por exemplo, aprovar tratados comerciais que envolvam um corte de tarifas, né? E o Brasil fez o contrário, né? Queimou pontes com os democratas. Os democratas são maioria no Congresso. Aliás, mesmo que o Trump seja reeleito, as chances dele não ter maioria no Congresso, na Câmara e no Senado, são muito grandes, né? E o Brasil não faz uma estratégia inteligente se apoia única e exclusivamente na sua relação com o Donald Trump e negligencia a relação com os democratas, a relação com o Congresso americano. Professor, mas também cá para nós, né? A atitude dos democratas tem sido a de hostilidade ao governo brasileiro, né? De apoio, por exemplo, ao ex-presidente Lula e ao PT, né? Apoio a um sujeito que foi condenado e preso por corrupção, né? Enfim, tentando ali desqualificar as denúncias que foram feitas, as investigações, etc. e tal. E o governo brasileiro ficou meio sem... não tinha espaço de manobra para tentar se aproximar dessas pessoas, desses políticos democratas, porque seriam fortemente rejeitados, né? De outro lado, é o seguinte, eu queria que o senhor pudesse fazer para nós uma análise do seguinte: muito embora a vitória do Biden esteja sendo apontada pela maioria dos institutos de pesquisa, etc. e tal, e decantada pela imprensa americana, que tomou um partido claramente favorável a Joe Biden, né, escondendo inclusive denúncias graves envolvendo o candidato democrata, etc. Na eleição passada a gente assistiu a alguma coisa muito parecida, né? Os institutos de pesquisa, a imprensa americana torcendo muito pela vitória de Hillary Clinton, e no final deu Trump. Há diversas previsões indicando a mesma coisa, que pode acontecer a mesma coisa, né? E aí, como é que vão ficar a imprensa americana e os analistas que torcem tanto e também apontam com tanta convicção a derrota de Donald Trump?
Eu não conheço nenhum analista sério, pelo menos, que aponte com tanta convicção um ou outro resultado num cenário, como eu disse, de bastante incerteza, né? É claro que, dito isso, é importante a gente marcar algumas diferenças importantes entre 16 e 20, né? Vamos lembrar que 2016 é uma observação, não é porque os institutos erraram em 2016 que eles vão errar o resto da vida, pelo contrário. Muitos institutos que cometeram erros, e os erros de 16 foram erros em alguns estados, e por conta de algumas questões específicas de metodologia, como, por exemplo, não pesar de acordo com o nível educacional, né? Para você ter uma boa pesquisa, você precisa ter uma boa amostra. E as amostras pegam por gênero, pegam por raça, mas elas não estavam pegando em alguns estados por nível educacional. E o que aconteceu em 16 foi que houve uma divisão muito grande entre o eleitor com menor nível educacional branco e o eleitor com maior nível educacional, que foi pesadamente para Hillary Clinton, e o eleitor sem nível universitário foi pesadamente para o Donald Trump. As pesquisas não detectaram isso. Muito bem. Elas ajustaram a sua metodologia, hoje elas pesam por questões educacionais, e nós temos, além de pesquisas de maior qualidade, nós temos uma maior quantidade de pesquisas. A gente não tinha a quantidade de pesquisas que nós temos hoje, não tínhamos em 16 em estados como Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, né? Então houve uma mudança nesse sentido. Uma outra questão é que, ao contrário de 16, o Joe Biden ele tem consistentemente nas pesquisas atingindo acima de 50%. A Hillary Clinton estava à frente do Trump. Vamos lembrar, ouvinte, que a Hillary Clinton terminou à frente do Trump, né? Os institutos não erraram tanto assim, eles acertaram no voto popular. Que é uma situação inusitada, que aconteceu pouquíssimas vezes na história dos Estados Unidos, de alguém vencer no voto popular e ser derrotado no colégio eleitoral, né? Aliás, essa é a primeira eleição em que a gente sabe antecipadamente que o presidente vai perder no voto popular, e a única esperança de vitória do Trump está no colégio eleitoral. Normalmente, essas coisas a gente não vê com antecedência, né? Então, houve uma mudança. Há um número menor de indecisos do que havia em 2016. 2016 era uma eleição de muita rejeição entre os dois candidatos. Fundamentalmente, em 2016, o Trump não era presidente, o Trump era uma novidade. Então, 2020 é muito diferente de 2016. Se houver algum erro, os erros serão diferentes, serão outros tipos de erros. Acho que são erros, talvez, que tenham a ver com a logística do voto, com todas essas incertezas que falamos, né? Mas a tarefa que o Trump tem agora em 2020 ela é muito mais difícil que em 2016. Se ele vencer essas eleições, vai entrar para os livros de história como a maior virada da história dos Estados Unidos. Bom, só para informar, explicar ao nosso ouvinte e informar o professor, a consultoria Trafalgar Group, que foi o único instituto de pesquisa independente que previu a vitória de Trump em 2016, afirma que o presidente vai se reeleger agora nestas eleições de 2020. Portanto, é uma consultoria muito séria, muito reconhecida lá nos Estados Unidos. Quero agradecer ao professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pódio, que conversou conosco aqui no Jornal Gente sobre a eleição americana. Obrigado pela entrevista, hein, professor? Até uma próxima. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia. A cobertura da disputa eleitoral nos Estados Unidos você confere aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Os correspondentes do Grupo Bandeirantes, Eduardo Barão e Eleonora Pascoal, trazem as informações sobre o momento do voto. Números, prognósticos, análise, o comportamento e as tendências do eleitorado americano. O que esperam os especialistas e cientistas políticos. E hoje, logo mais à noite, às 10, em rede com o Band News TV, a apuração em tempo real. Eleições presidenciais dos Estados Unidos, na Bandeirantes.